vídeo do canal English to Go. Bom, não sei se vocês se lembram, se vocês chegaram a assistir, mas o vídeo da semana passada eu falei sobre ritmos. Eu falei que a linguagem humana, assim como qualquer atividade motora, ela possui ritmos. E expliquei a diferença entre o ritmo da língua portuguesa e o ritmo do inglês. E hoje eu quero falar sobre um assunto bem legal também, que eu costumava dar essa aula introdutória para os meus alunos quando eu dava aula de inglês no Brasil. Eu quero falar sobre as 4 habilidades da língua, sobre as 4 habilidades da comunicação, 4 skills, né? Que são o quê? É o writing, ou writing, dependendo do sotaque, o reading, o listening and speaking. Dentro dessas 4 habilidades, existem algumas dificuldades. Então, eu quero quebrar aí as 4 habilidades e explicar para você quais são as dificuldades que geralmente qualquer pessoa que aprende inglês como segunda língua vai enfrentar. Foram dificuldades que eu enfrentei no princípio e gostaria de repassar para vocês, para que não venham a ter os mesmos problemas. Então, vamos lá. Então, o primeiro skill aqui, a primeira habilidade que eu quero falar com vocês é sobre leitura. O nosso querido amigo reading, ou reading, como você preferir, ou o país que você mais gosta. Tem gente que gosta de inglês britânico, tem gente que gosta de inglês americano, tem gente que gosta de inglês com sotaque da Austrália, e vai de gosto, né? Eu, particularmente, sempre gostei do inglês americano, até tinha meio que uma aversão ao inglês britânico, confesso. Até que o meu amigo Beckham mudou totalmente esse meu pensamento. Eu acho que eu vou apanhar no meu marido, tô brincando, gente. Aí eu comecei a assistir um desenho com a minha filha que chama Peppa Pig. Eu acredito que tenha no Brasil esse desenho, né? E aqui passa em inglês, obviamente. E o Peppa Pig é um desenho britânico. Então, o inglês que é utilizado com o sotaque britânico. E aí eu me apaixonei pelo sotaque britânico por causa da Peppa. Não, foi por causa da Peppa. Enfim, vamos voltar lá, vamos focar. Então, gente, o reading, o que acontece? A maioria das pessoas, eu digo isso porque eu sei disso, eu já fiz muito isso. O que acontece? Ela vai pegar um livro, pega um artigo para ler, você quer ler palavra por palavra, quando chega na 5ª palavra você já não entendeu nada, meu, te irrita, isso vai te irritar, porque irrita muito você ler uma coisa que você não tá entendendo, né? O ser humano não gosta de fazer nenhuma atividade que seja boring. Tem uma atividade chata. Ninguém gosta. Então, você começar a ler uma coisa que você não tá entendendo, tem gente que já não gosta de ler, né? Ler uma coisa que não tá entendendo, mas você mata o camarada. Então, esse é um dos fatores que leva o estudante de inglês a desistir da leitura. Então, esse é um fato. Porém, venho aqui dizer que há esperança para você. Existe uma possibilidade. Aliás, existem técnicas de leitura de inglês para quem não lê inglês. É muito legal. Existem várias técnicas aí. Vou deixar aí para você o link aí embaixo falando sobre algumas técnicas e, inclusive, existem exercícios e técnicas muito legais para as pessoas que têm dislexia, né? Que no caso é a dificuldade de leitura, que nas pessoas que não conseguem ler e assimilar aí os códigos, né? E é muito legal para um iniciante do inglês buscar, de repente, esses métodos que vêm ensinar uma pessoa que tem dislexia para aprender a ler. Eu achei bem interessante, mas enfim. Então, como devo fazer para aprender a ler? Eu vou colocar aí para você uma frase em português e vou pedir para você dar uma analisada nisso aí para mim. Vamos lá, vou colocar aí para vocês a frase. Eu estava cozinhando quando a clama caiu e brumanhou meu pé. Novamente. Eu estava cozinhando quando a clama caiu e brumanhou meu pé. Primeira pergunta é: quais são as palavras que você não reconhece dentro dessa frase? Provavelmente você não reconhece a palavra clama e provavelmente você não reconhece a palavra brumanhou. Se a gente quebrar essa frase aí em partes e tentar entender o contexto, como será que ficaria? Vamos ver. Então, o que você fez? Você pegou aí, eu estava cozinhando, que são palavras que você conhece, quando a clama caiu. Então, é uma ação, né? Quando alguma coisa caiu. Dentro desse contexto que é a cozinha, que você já sabe, foi alguma coisa relacionada àquela cozinha. Pode ter sido o quê? A tampa da panela pode ter caído, a própria panela pode ter caído, o líquido que estava dentro da panela pode ter caído.
A colher que essa pessoa estava usando ali para mexer pode ter caído. Então, alguma coisa relacionada àquela cozinha e aquele momento do ato de cozinhar caiu e brunhanhou meu pé. Então, se alguma coisa caiu, provavelmente pode ter feito o quê? Pode ter machucado o pé, pode ter queimado o pé. Então, assim, olha que interessante. Você pegou uma frase cuja duas palavras você não tem um clue do que seja essas palavras, porém você conseguiu, dentro desse contexto, entender que naquele momento que a pessoa estava cozinhando, alguma coisa caiu e provavelmente machucou o pé dela. Então, olha que interessante, você não conhece duas palavras, uma um substantivo, a outra é um verbo, e você entendeu a mensagem. Você entendeu a mensagem que ele quis te passar. Isso eu trouxe para vocês para que você veja que dá para entender uma mensagem mesmo que você não conheça algumas palavras. E a leitura, ela tem que ser assim na sua vida. Quando você pegar um artigo, alguma coisa, for a um site americano, começa a ler assim. Por exemplo, vou colocar um exemplo aí para vocês. Vamos dar uma olhada nesse exemplo aqui que saiu no jornal, ok? Então vamos lá. Twitter announced on Tuesday that it was laying off as many as 336 employees. Vamos lá, agora devagar. Twitter announced on Tuesday that it was laying off as many as 336 employees. Bom, provavelmente todo mundo sabe o que é Twitter, né? De repente o announced você pode não saber, então a gente pula. On Tuesday, provavelmente você sabe o que é o Tuesday, né? Que é um dia da semana. Laying off, pode ser que você não saiba. Vamos pro próximo. As many as 336 employees. Então, você sabe que as many é uma quantidade, né? 336 employees, funcionários. Ok, então o Twitter tava alguma coisa na terça-feira que estava fazendo alguma outra coisa com 333 employees, né? Então, você vai parar onde? Então, você vai parar aí nesse announced. Então, announced você vai buscar o sentido dessa palavra, né? A palavra announced, maybe anunciou. Ok, então vamos tentar agora. O Twitter anunciou na terça-feira que alguma coisa off, com 336 funcionários, laying off. Se você não sabe o laying, vamos nos apegar no off. O off é o oposto de on. E o off, ele tem vários sentidos. Ele pode ser um advérbio, pode ser um adjetivo, mas vamos usar o teu conhecimento da palavra off. O off pode ser desligado, cancelado, longe, distante, enfim, o off tem um sentido mais negativo. Então, tendo um sentido mais negativo, provavelmente não vai ser uma coisa boa. Então, laying off não deve ser uma coisa boa, né? Então, se não é uma coisa boa para um funcionário, o que deve ser? Ou pode ser, no caso, demissão, ou redução de carga horária, né? Então, você vai ficar entre essas duas opções até você ir ao dicionário e averiguar, tá? E aí você vai continuar a leitura desse texto, obviamente, porque tem mais informações, eu parei aí, e você, no final, você vai pegar o contexto. Se você ainda assim não entender a palavra, você vai até o dicionário. Mas o que eu quero dizer é que você não precisa pegar palavra por palavra para entender um texto, e vai indo no contexto, mas eu só trouxe essa frase para vocês verem que vocês podem entender sim um texto sem ter que parar toda hora, porque isso vai desmotivar e vai fazer com que você não queira ler frequentemente. Então essa é uma dica que fica minha para você. Quando você pegar um artigo, alguma coisa, for a um site americano, você vai pegar um texto em inglês e você vai pegando palavras que você conhece e fazendo conexões para que você venha entender um texto. Se você quiser, de repente, marcar aí com marca-texto as palavras que você não entende e ir a um dicionário depois buscar o sentido, isso é muito válido. Eu recomendo, acho que tem que fazer mesmo, porque eu faço muito isso. Eu vou ao dicionário, busco palavras novas, porque é assim que a gente vai enriquecendo o nosso vocabulário. Mas se você ficar de palavra em palavra indo para o dicionário, você vai desistir da leitura. Vai desistir, isso é fato. Então, era isso que eu queria falar sobre o reading. Espero que vocês tenham gostado. Dá uma curtida no vídeo, compartilhem com algum amigo se você quiser, fique à vontade de compartilhar. Não se esqueça de se inscrever, assim você vai ficar aí sempre antenado quando tiver novos vídeos, tá bom? Comentário embaixo, respondo todos e a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Esse foi mais um English to Go. See you guys later. Thank you so much. Bye!